importante para quem está fazendo backtest é sempre conseguir refletir uma atitude operacional no código que você está escrevendo. Então, sempre que eu procuro fazer testes, backtests de algum setup que eu quero testar e analisar o resultado, eu sempre volto no passado, bem distante de alguns papéis, e fico olhando para ver se alguma situação operacional seria tomada alguma atitude diferente daquilo que eu escrevi num backtest. Isso aqui é uma situação que eu queria mostrar para vocês. São dois cenários que eu queria mostrar para vocês que aconteceram aqui na JBS, em um teste que eu estou fazendo baseado em estocástico lento sobrevendido abaixo de 20 e três possibilidades de entrada: preço de fechamento de reversão, 1, 2, 3 inside bar. Esse é o primeiro cenário aqui que eu queria mostrar para vocês, uma situação operacional que muito interessante e que eu consegui refletir no teste aquilo que eu faria se eu estivesse operando. Então aqui ó, é um 1, 2, 3 formado em um momento que o estocástico lento está sobrevendido, né, abaixo da linha de 20. E aí ele formou um 2 3. Eu pintei o candlezinho que forma um 2 3, o terceiro candle de verde. Mas veja, ele também é um inside bar. Ele está completamente dentro do outro candle. A sua máxima e a sua mínima está 100% dentro do candle anterior. Só que eu não operaria isso aqui como um inside bar. Eu operaria com certeza como um 2 3. Primeiro, o risco que eu uso no meu inside bar é sempre a mínima do candle anterior. Então meu stop seria aqui, aproximadamente 2% aí de risco. E o 1, 2, 3 também seria aqui. Então o risco é igual tanto para o 1, 2, 3 quanto para o inside bar. A diferença é o alvo. Então veja, eu vou colocar aqui o alvo do inside bar, tendo como base o meu risco, que é a mínima do candle anterior, seria em 26,3. Já o alvo do meu 1, 2, 3 vai ser mais alto, vai ser lá na casa dos 26,87 e foi cravado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles após a minha entrada, né? Então veja, isso aqui é uma situação operacional que eu seguiria dessa maneira. Eu não faria a operação pelo inside bar, eu faria pelo 1, 2, 3 devido ao risco ser muito grande, ser igual, né? O risco entre os dois setups, tanto o inside bar quanto o 1, 2, 3, o risco é muito igual, porém o alvo é diferente porque eu utilizo esse primeiro candle aqui do padrão para calcular o risco da operação completa, né? Então eu tenho essa composição aqui de três candles que vai dar o meu alvo aqui nesse onde eu cravei inclusive aqui no backtest, tá? Uma outra situação é esse que eu estou colocando aqui, ó. Veja, esse aqui é azul candle, é um candle, uma coloração que eu uso para os preços de fechamento de reversão. Então aqui tem todo um cenário que eu não coloco no backtest, que ele rompeu aqui a linha de tendência de baixa, está fazendo um pullback e tal. Não é esse o cenário, tá? O cenário que faria com que eu operasse o preço de fechamento de reversão é isso aqui, ó. Vamos imaginar que estamos nesse dia, né? Então eu rompi, estou fazendo pullback e eu tenho um preço de fechamento de reversão numa zona de sobrevenda aqui do estocástico lento. Eu poderia aqui aguardar um 1, 2, 3, mas o meu risco poderia ser muito agravado pelo 1, 2, 3, né? Então imagina que eu já tenho aqui uma possibilidade de entrada, onde eu tenho um risco aqui de aproximadamente 3, 3,20 e o meu risco poderia ser aumentado no 1, 2, 3 consideravelmente. Então imagina que o terceiro candle fizesse isso daqui, ó. O meu risco, que antes era isso daqui, agora poderia ser isso daqui. O alvo muito maior também, porém um risco muito maior. E como o nível de acerto é muito próximo entre esses dois setups, eu sempre priorizo então no que eu escrevi aqui dentro do meu backtest, o preço de fechamento de reversão, 1, 2, 3 e depois o inside bar. Tá? Então o inside bar ele só vai acontecer se nenhum desses outros padrões aconteceram antes. Então vamos dar uma olhada como é que ele se comportou aqui. Então, ó, meu alvo seria esse risco aqui. E aí vamos ver como ficaria se eu tivesse esperado por 1, 2, 3. Ó, veio 1, 2, 3. Não é um inside bar. E o risco teria sido aumentado pouquíssimo. Aqui talvez valeria a pena eu ter esperado para ver se ele iria formar um inside bar. Porém,
não tenho como saber se o inside bar ia ser grande ou pequeno. Esse aqui é impossível a gente conseguir ter essa visão antes do candle se formar. Então eu prefiro não esperar isso. Eu entraria com certeza aqui no preço de fechamento de reversão. Nesse caso, eu vou colocar o alvo dos dois aqui. Com certeza o alvo do 1, 2, 3 vai ser muito maior. Vai ser maior. E vamos ver se ele vai atingir os dois alvos, né? Então, o preço de fechamento de reversão alvo é 22,47 para um risco muito próximo, menos que 0,5% do 1, 2, 3 que se formou. Então vamos ver como que ele foi aqui, ó. Ó, ele atingiu aqui 4 dias após a entrada na operação o alvo do preço de fechamento de reversão. E já bateu aqui em 161 do 1, 2, 3. Então esse alvo aqui já foi atingido, eu já estaria fora da operação, guardando aqui um novo setup. E aí vamos ver se o 1, 2, 3 vai atingir, né? Ele fica mais 4 dias aqui na operação, mais 5, começou a recuar um pouco, ó, já estou dentro da operação aqui há alguns dias, mais de uma semana. Tá rolando e ele chega também no alvo. Então o que que isso aqui me traz uma avaliação, né? 1, 2, 3 ele me levou mais tempo dentro do trade, porque o alvo era maior. O risco era pouquíssimo maior do que o alvo do meu preço de fechamento de reversão. Eu preferiria operar o preço de fechamento de reversão aqui nesse cenário, porque eu não consigo mensurar o tamanho desse candle que iria ser o terceiro candle do padrão 1, 2, 3. Se ele tivesse encerrado, por exemplo, aqui, eu teria um acréscimo de 1,7 de risco no meu trade. E o meu alvo seria muito maior, tudo bem, beleza. O risco é compensado pelo alvo. Porém, essa seria a minha maneira de operar. Então aqui qualquer ideia é que a gente precisa sempre tentar colocar uma situação operacional do dia a dia no que a gente está escrevendo no backtest. Tá? Quando eu terminar o relatório do ranking aqui desse meu backtest do preço de fechamento de reversão, inside bar e 1, 2, 3 com estocástico lento, eu vou colocar aqui para vocês quais foram as 10 melhores empresas. Fechou? Forte abraço.